Lariucci aqui diretamente da NCC 8374, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É com você, Wendel, fala aí. SG7 Meretriz 4 no ar. Aqui quem fala é o Wendel Garofalo e Marcos Lariucci. E você está sintonizado no Imortais na Estrada, o podcast que mistura aventuras, mitos e muita resenha boa. Acelere com a gente, porque a viagem só está começando. Episódio de hoje: Destrinchando o Sacrifício dos Puros. Parte 2. Saudações, mortais. Ó nós aqui outra vez. A gente tava sumido, né? Estamos aqui mais uma vez, direto debaixo do dilúvio. Pois é, fevereiro atípico, né, cara? Muita chuva. Muito atípico. Cara, a gente tá tendo uns probleminhas técnicos aqui. Eu poderia culpar a chuva, mas não é não, cara. É um monte de problema que tá acontecendo aqui com a gente, de internet que não funciona pros produtores de conteúdo. Hoje a gente vai terminar O Sacrifício dos Puros. É o último livro que a gente vai dar um destrinchando agora. Os outros a gente vai dar um tempinho, né? Porque eles estão mais recentes. Então, para o pessoal poder ler, ter dúvidas. Isso aí. E aí a gente vem e tira tudo. Então vamos começar com a segunda parte. O Bole do Lunar. Isso aí. Faltou essa marca, né? Porque tá quase o Bole do Submarino. Podia ser amarelo. Então vamos lá. A gente terminou semana passada, ou a última vez que vocês ouviram, com todo mundo deixando de existir, menos os imortais. O que faz até algum sentido. Pois é, foi todo mundo pra Cucuia depois que o Gustaf chegou lá, deixou de ser o Gustaf, detonou todo mundo, foi todo mundo de arrasta, foi Lesage. Inclusive o Gustaf. Foi o Gustaf, foi Lesage, foi Madeleine, foi Inês, foi todo mundo. No final ficaram só os imortais. Nesse capítulo a gente vai começar agora com o capítulo 7, O Crepúsculo dos Puros. E não é título de música, né, Lariucci? Não, esse por acaso não é título de música. Mas vocês vão ver que ele está recheado aí de easter eggs, de referências à cultura pop. E a gente começa esse capítulo com o funeral de todo mundo que foi de arrasta lá. É o funeral do Lesage, a neta dele, a Madeleine e todas aquelas pessoas que a criatura detonou, vamos falar assim. E é um funeral, gente, diferente do que muitos devem conhecer, porque ele segue a fé cátara. Então, ela é repleta de simbolismo. E vamos lá, o Brighton tá meio abalado com isso, né? Pô, tem que estar, né? Afinal de contas, ele se liga emocionalmente às pessoas muito fácil. E, pô, a maneira como a Madeleine foi, né? Foi arrancada da vida, assim, de uma maneira brutal e desrespeitosa. Pois é. Aqui é interessante que enquanto a pira, porque os cátaros, eles cremam as pessoas. Aquela coisa pra se livrar, para eliminar a matéria impura. E libertar a centelha divina da matéria impura. Exatamente. E neste momento, uma misteriosa figura se aproxima da pira onde está o Lesage. É um personagem que já apareceu, para quem já leu o Lendas Volume 1, no conto Sinner. É uma figura misteriosa só para quem ainda não leu Lendas 1, não leu o conto Sinner. Ele chega lá, ele não se apresenta, ele só comenta que já enfrentou o Lesage e havia sido derrotado por ele. Isso fez ele criar um respeito pelo cara. Ele não era amigo dele, mas ele respeitou o cara por ter conseguido derrotar ele, né? Ele é um cavaleiro que ele chega lá portando uma espada, com armadura e tal, todo imponente, e ele vai prestar as suas últimas homenagens ali ao Lesage. E fala bonito, né? Fala bonito. Ele tem, assim, uma eloquência que faz lembrar até os clérigos. Isso. E a galera fica naquela, né? Pô, quem é esse cara, né, que chegou a fazer isso aqui, falando isso tudo? Porque ele se aproxima e ninguém conhece, ele não se apresenta também, não faz questão. Ele chega, presta as homenagens dele e se vai mata. embora.
O Nikolai, ele tá um pouquinho abalado ali, mas da maneira dele. Afinal, se a gente analisar, ele conheceu Madeleine talvez até de uma maneira mais íntima do que Brighton conheceu. Porque ele conheceu a essência de Madeleine mesmo. Foi. Ele conseguiu... Ele, o tempo todo, o Nikolai ali, a bronca que ele tinha da Madeleine era exatamente a fragilidade dela. Ele não queria mal a ela, ele só achava que, infelizmente, podia acontecer o que aconteceu. Pois é. Quando termina, os Imortais eles estão conversando sobre Iacéribus para conseguir alcançar. Quando surge a nossa figurinha carimbada ali para zombar dos ritos funerários deles. O nosso bom e velho vigilante, o Skitnik. Chega como um anjo, não é? Asas abertas, aquele brilho todo. Ele gosta. Ele chega igual a Globeleza, pra falar a verdade, né? Ele, inclusive, ele fala isso pro Nikolai, né? Não tem graça aparecer pra você, você não pode ver o esplendor. Não tem olhos. Ele falou isso no outro livro. No Cálice. E o Brighton já vai meio que puto com ele, né? Fala, porra, teu pilantra, tu me roubou, tá me devendo um alaúde. Eles têm eles conversam um pouco sobre a política que está envolvendo essa guerra, sobre esses elementos místicos que estão no meio. E esse capítulo, ele é curtinho, que ele é somente sobre isso. É o funeral do Lesage e a família dele. E aí, praticamente para introduzir ali os motivos do final do encerramento, para justificar tudo aquilo que o Nikolai já vinha falando, e eles finalmente partirem dali, porque eles já pegaram a arca em Montsegur, e eles vão partir agora para o local definitivo da visão da Selena. Isso, Quéribus, o último baluarte dos cátaros. Eu gosto desse título, cara. Porque ele realmente merece esse título de último baluarte, porque Quéribus ainda caiu bem depois de Montsegur. E vamos aqui pro capítulo, então, o título desse capítulo. Capítulo 8, Sonhador Enganador. Título Esse confuso. É título de música. Pois título confuso. O que é isso? Dreamer Deceiver é uma música icônica do Judas Priest, lá da sua fase inicial dos anos 70. Aí, uma música pode falar. Extremamente poética, uma letra extremamente poética. Nós só escolhemos letras poéticas, né? Todas elas. Tem tudo a ver com esse capítulo. Principalmente por causa dessa figura estranha e misteriosa que surgiu no funeral do Lesage, que vai ser bastante importante aí agora. Aqui a gente está em Montsegur, onde Bertrand Marty, o perfeito cátaro, né? Pierre Roger de Mirapoix, eu me amarro nesse nome. Pierre Roger de Mirapoix. O comandante dos guardas, e Raymond de Pérez, senhor de Montsegur, estão discutindo sobre Sophie e Zoe. Porque elas foram enviadas para locais e eles não faziam ideia do quanto que isso foi sensato. Pois Montsegur... E as duas para locais separados, inclusive. Pois porque depois de alguns anos, Montsegur vai cair, cara, que se elas tivessem ficado lá, elas iam de arrasta bonito. E isso aí tá mostrando, para quem tá lendo, observando as nuances da história, esse núcleo aí de Montsegur, dos cátaros, o Bertrand Marty, o Pierre Roger, é o mais importante, é o cerne da história. Tá bem escondido, eu sei, a gente não deu aquele destaque, não colocou nos holofotes intencionalmente, porque a ideia era fazer uma história de aventura dos imortais, mas ficou no subtexto ali, nas entrelinhas, a verdadeira importância. Tanto que a gente está apresentando dois arquétipos aí do gnosticismo. Não é à toa que elas se chamam Sophie e Zoe. E Zoe, exatamente. Onde Sophie seria sabedoria e Zoe seria vida. Isso aí.
são duas figuras importantíssimas ali nas metáforas, nas histórias ali do gnosticismo, que são parábolas, como se fossem parábolas, né, que tentam explicar o verdadeiro sentido, a essência do ensinamento através dessas histórias com arquétipos. E elas personificam o feminino divino. Isso aí, muitas vezes representando a ideia do divino com esses personagens, com esses nomes. Não foi à toa que nós colocamos essas duas aí nessa posição. Para quem acha que a gente só escreve história de homem musculoso, né, machista, né? Não. Mulheres são importantes. A gente reconhece isso, cara. E tá mais do que registrado aí na história do Cálice dos Hereges e do Sacrifício dos Puros. Pois é. Depois que passa esse pedacinho aqui, a gente dá uma cortada lá pra Noruega de novo, aonde a gente tem a apresentação de um novo personagem na história. Kragan, o cavaleiro teutônico que carrega uma cruz negra em seu manto. Pra galera entender, vamos ver a diferença, o que é um cavaleiro teutônico, por que ele carrega uma cruz negra ao invés da cruz dos Templários. O que é um cavaleiro teutônico, meu amigo correspondente Marcos Lariucci? A Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, ela foi criada, se não me engano, em 1190, Correto. na terceira cruzada. Foi criada por cavaleiros germânicos para proteger os peregrinos, aquela mesma história dos Templários. Sim. Só que eles eram uma ordem germânica. Tá? Eles protegiam os peregrinos que saíam, que deixavam a Alemanha, ou as terras que viriam ser a Alemanha, para chegar em Jerusalém. E uma diferença, talvez assim, os cavaleiros teutônicos, eles eram mais técnicos, mais pragmáticos e menos misteriosos do que os cavaleiros templários. Eles eram uma ordem que, inclusive, depois eles se expandiram para o leste europeu e chegaram a fundar um reino só dos cavaleiros teutônicos. Mas assim como os templários, eles também eram banqueiros, administradores e tal. Mas assim como tudo que é de origem germânica, né, tem aquela veia tecnocrata. A gente vai ver mais dessas coisas mais pra frente, né? Com certeza. E o Kragan, cara, ele é uma pessoa que é nitidamente desequilibrado. Você vê que de cara ele tem os parafusos soltos. Vamos dizer assim, é que ele é um maluco de pedra. É o Kragan. Ele chega na cabana da Selena, por quê? Ele, como um cavaleiro que tá... Kragan é um maluco perigoso, né? Cuidado com ele, que é um maluco perigoso. Pois é. Ele chega lá porque ele é um cavaleiro templário e tudo mais, né? Teutônico. Também é uma ordem de cavalaria, são soldados guerreiros, mas eles servem à igreja. Então, eles são ligados à igreja, igual os templários. Então, e como serve a igreja e tudo mais, estava rolando uns boatos que existia uma bruxa ali na redondeza. E ele, como um bom cavaleiro, né, falou, opa, calma aí, vamos livrar o mal, vamos livrar o mundo de uma bruxa. Aí ele chega na cabana da Selena. Queima a bruxa! Queima a bruxa. Ela é uma bruxa, olha o nariz dela. Vocês colocaram esse nariz, cara. Referência a Monty Python, muito bom. E, cara, aqui a gente tem uma cena muito forte que acontece. Porque ele se aproveita dela. Ele se aproveita dela. A base da força. Ele é muito grande e ela é pequena. Quando ele chega lá, que ele vê a menina e tudo mais, ele, opa, calma aí, né? Acho que eu vou fazer alguma coisa antes de tirar o mal do seu corpo. Vamos tirar... Eu vou expulsar o diabo do teu corpo. Pois é. Mas aí o que acontece, cara? Acontece uma coisa interessante ali, porque ele dá uma pancada nela que ela cai desacordada. Quando ele tenta se aproveitar dela, que ele começa a se aproveitar dela,
algo acontece com ela, que a gente sabe que ela é a Selena, né? Então ela incorpora uma entidade ali. Quando ele está se aproveitando dela, ela de repente, ela segura ele com uma força e ela começa a falar umas coisas ali que vai fazer sentido mais pra frente. Por enquanto a gente vai deixar isso como tá. Mas eu ela... acabei de lembrar do vídeo da Peppa Pig. Não é essas coisas que ela começa a falar, não. Aí o que acontece? Ela fala isso e crava uma adaga na escápula dele. Com isso, ele para de fazer o que estava fazendo. Faltou a gente falar que na pancada que ele deu, tinha derrubado o fogão, algumas coisas que estavam acontecendo lá, a cabana estava ficando em chamas. Sim. Pra ver o tanto que o cara é maluco, perturbado. Pois é, ela estava fazendo chá, sei lá o que ela estava fazendo lá, ela jogou a panela, ele estava com a cara toda queimada, um lado da cara dele estava toda queimada, e ele foi abusar da menina. Quando ela tacou a espada na escápula dele, que ele saiu correndo, gritando, para tirar a adaga das costas dele, ele não viu o que aconteceu com ela. A cabana fica em chamas e ele vai embora. Ela foi. Não tem problema não. Botei fogo na bruxa. E ele vai embora. Mas aí, mais pra frente, a gente vai saber o que acontece. Vou só dizer o que ela fala pra ele, cara. Ele não sabia exatamente com que ele estava mexendo. Não, ele não fazia ideia. Ela fala assim pra ele: veja-te condenado à imortalidade, mas não sob a luz da exaltação, e sim na sombra da decomposição. Teu corpo, como um cadáver putrefado, será testemunho de tua própria agonia. Aceita a tua sentença, pois tua alma será condenada a vagar pela eternidade, enquanto a carne que a abriga se desfaz lentamente. Cada batida do coração ecoará como tilintar de correntes que te aprisionam nesse momento sem fim. E como um animal carniceiro, tua alma errará sem descanso, faminta e degradada, condenada a espreitar entre os escombros da morte, buscando carcaças para nela se alinhar. Vamos deixar pra galera entender o que ela falou pra ele aqui, que ela rogou pra ele, cara. É forte. É forte. Quem não entendeu, em futuras... Quem já leu O Monte dos Mortos sabe o que houve. Olha que a gente está falando aí de 1242. Pois o Monte dos Mortos em 1970 e bolinha, né? Pois é, e o cara tá lá. Então, enfim, vamos lá. O que aconteceu com ela? Continua maluquinho, né? Pois é. E o que será que acontece com ela, cara? Será que ela morre ali, ela escapa? A gente deixa o mistério no ar. E agora... Ela é mencionada depois? Não. Ali é o último momento que ela é mencionada. Aí a gente deixa ali o mistério no ar. Se ela realmente pereceu ali ou se ela fugiu. E aí, cortamos para Gorges de Galamuz. Gorges de Galamuz? Onde a Zoe está sendo escoltada, cara. Aí a gente tem mais uma cena de batalha e aquele misterioso cara que apareceu lá no funeral do Lesage aparece ali. Verdade. Que aí ele se apresenta como Gabriel. Isso, a Zoe está sendo escoltada por uma comitiva de cátaros ali. Esse Gorges de Galamuz são uns penhascos ali, tem umas escarpas e tal. Eles estão meio que fugindo sorrateiramente, mas eles são interceptados por cruzados da igreja. Aqueles soldados que o Gustav estava acompanhando, intercepta essa fuga dos cátaros por ali. E como querendo meio que sair na surdina. E como o Gabriel ele tem o dom de poder enxergar o pecado das pessoas, né? Ele vê ali que, cara, aquela menina ali precisa ser protegida. O Gabriel, agora que a gente já falou quem leu o Sinner, sabe que o Gabriel também é outro cara que, não bate muito bem, né? Pois é. Ele ouve vozes, ele se diz guiado, ele fala essa história de ver os pecados das pessoas, mas a gente sabe que ele não é muito certo não, cara. Ele vê mesmo, será? Ele diz. Ele vê.
ele vê, né? Agora, alguma coisa tem, cara. Agora, porra, o que é, o que não é, essas vozes que ele ouve. Pode ser um esquizofrênico, né? Eu sei que ele fala muito bem, que ele usa muito as escrituras, ele usa muito as coisas da escritura sagrada, da igreja, da Bíblia. Aqui a gente tem uma referência, a cultura pop. Tem, com certeza. Além dele estar usando, são algumas referências, além dele estar usando a espada dele, que é a Lightbringer, isso, que é uma espada que assume uma iluminação vermelha, rubra, que faz e que ele corta os cruzados como se fosse manteiga. Ele ainda sai, aproveitando o momento ali, né? Ele ainda sai recitando Ezequiel 25:17. Pois é. Alguém lembra de Ezequiel 25:17? Pois é. Quem que fala isso? A galera sabe que é referência a Pulp Fiction, né? Ezekiel 25:17. The bread of the righteous man. Pois é. Inclusive é uma passagem que não existe. É uma passagem que não existe. Mas o próprio Tarantino, ele... Não é exatamente que ela não existe, mas o Tarantino pegou essa referência de um filme japonês daqueles da década de 50, 60, sei lá, e aí ele deu uma trabalhada juntando partes dessa passagem Ezequiel 25:17, que realmente existe. Ela é muito próxima disso que o Jules fala. Sim. Mas não é exatamente isso aí. Então o Gabriel, ele, na licença poética, já que o Tarantino usou licença poética para botar, né, algumas palavras dele e Ezequiel, a gente coloca algumas palavras nossas. E aí, ao término da batalha, os templários, né, que estavam escutando a Zoe, eles parabenizam o Gabriel, informam que estão levando ela para ficar protegida num local talvez familiar para as pessoas, chamado René de Le Chateau. René de Le Chateau. Quem já, não vou nem dizer, né, do livro, que ficou famoso, virou filme. Mas aqui a gente tirou do livro que a gente se inspirou, né, que é uma fonte que a gente utiliza muito, que é o Santo Graal e a Liagem Sagrada. Que, por incrível que pareça, foi a mesma fonte que esse outro escritor muito famoso, que ganhou muita grana com esse best-seller, tirou de inspiração. Pois é, a gente está falando do Dan Brown, gente, tá? Do Código da Vinci. E os templários, eles acabam falando pro Gabriel que eles vão levar a Zoe, que carrega a linhagem da Sofia, para René Le Chateau. Isso Por aí. quê? Porque eles têm que proteger a linhagem sagrada, The Holy Blood and the Holy Grail. A continuação dessa história continua em O Código da Vinci. Mas no livro. A gente deixa o Dan Brown continuar. Mas é a continuação do livro, porque no filme tá diferente. Sempre o livro. E aí a gente encerra e partimos para o capítulo 9, Sangue de Heróis. Blood of the Heroes. Megadeth. Mais um tema de música, né? Grande gostei. Vamos lá, estamos chegando ao final, cara. Os imortais, eles chegam a Queribus, onde uma nova batalha está acontecendo. O Brighton, aqui é muito legal, cara, que o Brighton, ele questiona com o Nikolai sobre ter que enfrentar aliados. O Nikolai fala, não são aliados, são empecilhos. É aquela história. O Nikolai, ele não é bom nem mal, ele tem um objetivo. Eu preciso chegar lá e tem uns caras no caminho querendo me atrapalhar. Ele não vai se deixar atrapalhar. Não importa quem seja. E o Brighton, com aquele romantismo de cavaleiro, o cavaleiro barroco, não, a gente tem que salvar as pessoas, nós precisamos fazer tudo. Não, eu vou alertar aqueles caras, porque eu vou na frente para alertar os caras, porque você vai chegar... É uma boa ideia. O cara que está no meio de uma guerra entre cátaros e cristãos, o cara cavalgando com a cruz vermelha estampada no peito. Gritando numa língua que os caras não vão entender.
É o que eu falo. O Brighton é craque em essas boas ideias. Pois é, gente. O que acontece? O Brighton ele vai na frente porque ele sabe que se o Nicolai chegar lá, ele vai sacar a foice e vai ceifar todo mundo para poder abrir o caminho. Se os caras abrirem caminho, ele passa. Se eles não abrirem caminho, ele abre o caminho. Ele vai ceifando todo mundo ali por quem tá na frente. E o Brighton tenta salvar os caras, gritando. Vamos minimizar aí a contagem de corpos. Mas aí não dá certo, né? Porque o que acontece? Os caras interpretam que é um cara, um cavaleiro em carga indo atacar eles. E aí, e aí o que eles fazem? Eles atacam o Brighton. Porrada, né? Pois é. O Brighton, ele tenta, não quero fazer isso, não quero fazer isso. Não dá certo, ele tenta, mas no final, ele precisa matar aquela galera que não vai matá-lo, né, mas ele tem que se defender. Matar ele, né, e, venhamos e convenhamos, as costelas quebradas e umas furadas de espada dói, cara. Vamos lembrar, gente, eles são imortais, mas eles sentem dor, eles sentem tudo. E aí a gente tem uma referência a The Witcher. The Witcher, por causa da caçada selvagem. Pois é, referência ao... Talvez a galera lembre do... Esquece os filmes, na série, que isso não tem na série. Tem no game e tem nos livros. Que o Brighton usa o famoso golpe dele, que é a caçada selvagem. E vamos lá, rapidinho, eu não sei se a gente já explicou o que é, mas pra quem não viu... Momento, fala rapidinho só o que é isso. A caçada selvagem, ela é uma crendice, né? Uma coisa que está presente no folclore. Ali do norte da Europa, é interpretada por alguns povos de maneira um pouco diferente. Ali dos nórdicos é de um jeito, para os celtas é de outro, para os celtas britânicos, ali, os bretões, é de outro e tal. Mas é tudo mais ou menos a mesma merda. É uma reunião de espíritos desencarnados. Não, vocês são espíritos, são desencarnados, porra. Mas de espíritos que surgem caçando as almas de outras pessoas. E normalmente no comando você tem algumas entidades. No folclore celta, por exemplo, às vezes é o Aron, ou é o Queen Apnid, e no folclore do nórdico pode ser até o próprio Odin, às vezes as Valquírias e tal. Mas assim, trocando em miúdos, o golpe do Brighton é porque o Brighton tem esse negócio dele comandar os mortos, né, de ter essa ascendência, não por vontade dele, mas pela própria maldição dele ter algum comando sobre os partidos já. Ele, nesse nível da caçada selvagem que ele usa, ele desprende nos golpes de espada uma bando de Sluar. Sluar são criaturas do folclore gaélico e bretão, que são espíritos sem descanso dos mortos que ficaram tipo indigentes. E eles se dispersam em bandos, caçando almas de pessoas desavisadas em Caldas. Pois é. Ou seja, ele dá o especial, vai todo mundo pro saco, e aí no final, como um verdadeiro ceifador, vem Nicolai só passando com todo mundo já com... Todo mundo já no saco preto. Pois é. O Brighton fica puto e fala, porra, chorando, cheio de lágrimas nos olhos, com aquela raiva de... Fala, teu filho da puta, tu tem razão mais uma vez, né? Maldito. E aí, cara, a gente vê que isso é mais um fardo pra Nicolai. Cara, ele coloca as mãos no... Olha só que coisa, né? Ele coloca as mãos no ombro. Não, mas quando ele fica reclamando, né, dizer que você tá certo, que não queria que ele tivesse certo nessas horas, que é o Nicolai que passa, coloca a mão no ombro dele e fala assim, né, com sorte essa vai ser a última vez. E aí, lá do alto da torre, a Sophie tava vendo isso. Esse momento acontece exatamente antes do primeiro capítulo do Cálice dos Hereges. E aí, gente, isso aqui é exatamente o que acontece antes do capítulo 1 do Cálice dos Hereges. E aí a gente vai partir pro desfecho, onde realmente tudo vai acontecer. Enquanto eles vão descobrir a verdade, a gente
tem um monte de simbolismo que vai acontecer no próximo capítulo. Vai ter um eclipse solar, porque mergulhando tudo numa escuridão danado, vai ter uma criatura que vai surgir das sombras para matar a Sophie, que é um arconte, que a gente já falou sobre o que é, mas vamos lá. Capítulo final, a realidade dos regentes. E esse não é nome de música, mas é uma referência a um dos livros da biblioteca de Nag Hammadi, que é uma biblioteca que foram os códices gnósticos lá do início do cristianismo e tal, do século I, século II e tal, que foram descobertos, acho que foi na década de 70, né, Wendel? Por aí. Certinho, o ano certo eu não vou saber dizer não, mas é por aí. E eles contêm um dos livros que se chama A Hipóstase dos Arcontes. Ou a realidade dos regentes. A realidade dos regentes. Que conta a Gênese, mas não a Gênese bíblica. Conta a Gênese sob essa visão gnóstica. Isso. Falando sobre a Sofia, o Demiurgo, os arcontes, a descida da Sofia na Terra e a sua luta para subir, né? Na verdade, é a queda da Sofia e a sua posterior elevação ao pleroma. E, cara, se a galera tava lendo achando que o Nikolai e o Brighton eram personagens overpowered, vai ver que não são, porque eles não são pares. Eles enfrentam o Arconte, eles vão de frente para ele, mas eles não são páreos, não. Inclusive, o Arconte tá meio que assim, cagando para eles quando ele chega. Porque, vamos lá, vamos seguindo o capítulo. Voltou lá no Cálice dos Hereges. Estamos de volta lá o Nikolai e o Brighton invadindo Queribus, chegando até o interior do castelo, enfrentando os cruzados e os cátaros, passando o rodo em todo mundo que tá lá, sem distinção, até eles chegarem naquela capela que tá lá no fundo, escondida no castelo de Queribus. E lá eles encontram aqueles 4 monges e protegendo a Sofia. Isso. O Nikolai leva de arrasta, os soldados não dão nem pro cheiro. O Nikolai parte pra cima dos próprios monges, e aí o Brighton fala, o Nikolai, não é, você tá procurando cálice, cara, não tem cálice, é ela. Aí quando ele fala, é ela, ou que está nela, parou ali, e eles ouvem aquele barulho que vem através da porta, ali por onde eles entraram. Quando eles olham, aí tá. Quando eles olham, eles não enxergam mais nada, não vê mais nada porque tá aquela extrema escuridão. Grande novidade pro Nikolai. É exatamente o que acontece, porque enquanto tá todo mundo meio que paralisado porque tá escuro, quando o bicho entra pela porta, o Nikolai já mete um shoryuken nele. Não, o Brighton ainda fala com ele, né? Não dá pra enxergar nada, tudo é trevas, não sei o quê. O Nikolai dá um sorriso, bem-vindo ao meu mundo. Porra. Nikolai encara o bicho assim. E o bicho, tem aquele espanto inicial, que porra é essa? Tem um verme insolente que ousa me atacar. Mas depois ele, meio que ignora os esforços do Nikolai. Ou é como é que diz o gênio? Sai daqui, ô mosquito! Lembra disso? Mas aí o objetivo dele é a Sofia. E ele parte para dentro dela. O interessante é que circulando ele tem umas esferas de escuridão que são outras coisas da mitologia, mas aí a gente já está jogando um pouco de cabala, que são Clifor. Cara, e aí... Essas Clifor são conchas de escuridão que carregam toda a maldade dentro. Pois é. E no clímax da batalha, onde tem golpe daqui, golpe dali, Nikolai é desmembrado pela criatura. O Brighton, o Nikolai fala, tira ela daqui. E o Brighton pega na mão da Sofia e vambora. Vou te tirar daqui. Porque o Nikolai quer salvar a menina, né? Ele quer muito salvá-la. Mas o Brighton tenta levar ela pra fora. E
e ele vai enfrentando as Clifor e os monstros que elas vão gerando até conseguir sair pro pátio da fortaleza lá de Quericus. E quando ele chega lá fora com a Sofia, o que acontece? A torre desaba de vez. E aí? Por que a torre desabou, né? Aí a gente volta lá pra dentro pra ver o que aconteceu na luta do Nikolai com o Arconte, que é exatamente nesse momento que o Nikolai é completamente desmembrado. Por mais que ele use todo o poder dele, todas as técnicas e tal, o máximo que ele consegue é atrasar um pouco o Arconte, até o Arconte ficar puto e destruir a torre inteira. Até que o Nikolai fala pra ele, né? Ele fala, você pensa que iria me derrotar? E o Nikolai fala, quem disse que eu queria te derrotar? Essas frases são maneiras. É aí que ele fica puto, porque, porra, ele faz exatamente o que o Nikolai tava querendo. Pois é. Era dar um jeito de atrasar ele pra o Brighton conseguir sair de lá com a menina. Pois é, cara. Mas aí o que acontece ali depois? A Sofia, ela que parte pra briga, né? Porque o Brighton também toma uns petelecos. Porra, o Nikolai, porra, ele é completamente desmembrado, deixado pra trás. O Brighton, ele já tinha sido moído pelas Clifor. Quando chega o Arconte, cara, ele não dá nem pro cheiro. E a Sofia sabe disso. Quando o Arconte tira o Brighton completamente do caminho, ele vai falar com a Sofia. Os dois falam na mesma língua. Os dois falam num idioma completamente desconhecido para todo mundo. E eles falam, quando o Arconte fala com a Sofia, ele fala com ela como se estivesse falando com uma velha conhecida. Pois é. E por fim, a Sofia mostra para ele, seguindo lá o roteiro da Hipóstase dos Arcontes, a Sofia faz exatamente o que a Sofia faz na Hipóstase dos Arcontes. Ela invoca Sabaoth. Ela invoca Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, e com uma língua de fogo divino, ele queima, detona completamente o Arconte, lançando o Arconte nas profundezas da escuridão. Eu gosto do Oblitera. Oblitera. Essa é boa, né? Não resta nem sombra do Arconte. Que irônico. Mas aí, o Brighton tá ali se regenerando e tal, tá ouvindo chegar quem? O exército dos cruzados. Tem uma coisa interessante que tá acontecendo, né? Tá de noite. Nisso tá completamente tudo. De noite. Isso tudo acontece na mais completa escuridão por causa do eclipse. E é isso que traz o Arconte livremente a caminhar pela Terra, porque a Terra está sob a completa escuridão, não tem luz nenhuma ali. E aí você tem essa escuridão, você tem o Brighton e o Nikolai que não estão inteiros ainda, os soldados vindo, e aí a Sofia, ela sabe de... Não adianta lutar, e ela sabe que tem aquela história, né? Ela é cátara. Ela acredita que o corpo é uma prisão, que a matéria é impura e que a liberdade da centelha divina só vem com o final da matéria. E aí a gente tem uma regra legal, né? Meu corpo, minhas regras. Ela tem o poder, ela tem escolha e ninguém pode tirar isso dela. E aí o que ela faz? É uma decisão muito mais profunda, muito mais simbólica e filosófica e tal. Inclusive, o Arconte, antes de ser obliterado pelo Sabaoth, ele ainda fala para ela, ele dá um risinho de ironia e fala, o que você vai fazer agora? Você vai procurar um canteiro onde você vai se enraizar feito árvore novamente? Ele está citando uma passagem da Hipóstase dos Arcontes, porque é exatamente o que ela faz quando todos os Arcontes vão tentar plantar a semente deles, a semente maléfica deles nela, e entendam como vocês quiserem. Ela, para que isso não aconteça, ela
se refugia num canteiro e se transforma numa árvore. Tá, mas o que ela vai fazer de chocante agora aí? Agora ela não vai virar árvore. Ela simplesmente vai libertar A essência dela. o espírito puro dela da matéria torpe. E aí, de frente para um olhar atônito do Brighton, ela se joga da murada em direção às pedras. Por quê? Ela não vai usar o poder dela contra as pessoas para trazer dor às pessoas que estão ali, simplesmente lutando pelos motivos errados, pela interpretação errada. Ela não vai fazer isso. Então, para não fazer isso, seria, inevitável acontecer o que iria acontecer, mas para poupá-los também de cometer mais um pecado, mais um crime, ela mesma vai lá e põe fim. Ela diz pro Brighton que, esse não é o final, cara, fica tranquilo. O Brighton vê caindo, né? Vê a esperança da maldição dele acabar pela primeira vez, porque foi a primeira vez que ele estava indo numa busca. Ele cai... a primeira vez que ele chegou perto. Ele cai. Porque teve o som da perseverança, né? Mas aquilo lá nem chegou perto. Nada. E lá eram objetos, né? Nada que fosse pegar nele emocionalmente. Quando ele viu, a menina se sacrificar por todo mundo, tudo isso acontecendo, ele cai de joelho e começa a chorar. Aí tem aquele outro momento, né, que Nicolai já inteiro chega por trás dele. Quer dizer, por trás dele não, né? Corta isso aí. Ele se aproxima dele e, cara, é o outro Nicolai, né? É o Nicolai zen budista. É o Nicolai do capítulo 2. Todo calmo, chega pro Brighton e fala assim: vambora, acabou, vão ter outras oportunidades. E eles vão embora com o eclipse começando a sumir. Se dissipar novamente e a luz voltando a iluminar. Mas, porra, Lariucci, morre todo mundo, cara? Morre todo mundo. Menos os imortais. Cacete, imortais são eles, não são os outros. Pois é, gente. É isso que acontece. Morre todo mundo que não quer morrer e os putos que quer morrer não morrem. Pois é. E aí, epílogo. 1 ano se passou desde o início da aventura. Brighton está retornando para o seu castelo após se despedir de Nicolai, que está levando a arca com ele, né? Isso. Nicolai está levando a arca com ele. Eles chegaram na Inglaterra de novo. Terrinha do Brighton, tá lá, chegando, tô voltando para casa. E aí o Nicolai fala com ele: olha, tô indo embora, vou voltar lá pra minha torrezinha, lá no norte, lá na Escócia. E aí ele vai dar origem, carregando a Arca da Aliança, a mais uma teoria da conspiração, Wendel. Pode ser que sim. Ele tá levando, ele é um templário. Ele fala: eu vou levar isso aqui para um pessoal lá que vai saber cuidar desse negócio. Lá pra capela de Roslin. Ele vai dar origem a mais uma lenda. Mais uma lenda. Ele tá levando isso lá para um lugar que ele chama que é Balantrodor, que é um lugar hoje conhecido como Mid-Temple. Uhum. Que é bem próximo ali de Edimburgo, e é o lugar onde tem a capela de Roslin, e era um conhecido reduto templário. Pois é. Então, ele deixa o Brighton lá, na volta, né, o Nicolai passa por uma casa e ele lembra daquela criação de ovelhas que Brighton havia comentado com ele. Que vai fazer o quê? Vai pra sua casinha ficar criando ovelha? Que era naquela época que ele criava cabras, né? Aí a gente tem um momento de paz, né, na vida dele, que termina essa história de maneira bem diferente de como começamos. Sorrindo. Ele termina sorrindo a história, né, na história. E aí, o Brighton... Pra mostrar que, nem tudo, apesar de todas as merdas, as catástrofes, nem tudo termina mal na vida do Nicolai, cara. O Brighton volta lá pra menina que ele deixou lá esperando, ele falou que ia voltar e voltou. E engraçado que quando ele tá voltando tem um detalhezinho, né, no porto. Eles estão voltando no finalzinho do inverno, aí tá tendo uma neve, daquela neve tardia, que não era para acontecer, mas acontece. E no meio da neve estão caindo florzinhas brancas de espinheiro. E só para terminar,
a gente volta pro Donovan, cara, que a gente não mencionou desde o início do Sacrifício dos Puros, quando ele apareceu como rastreador noturno. É isso aí. Ele sumiu, mas, cara, isso não significa que ele não estava presente. Ele estava agindo de outras formas ali. Ele estava acompanhando os eventos, tecendo tudo, atento a tudo que ocorria, mesmo que não fosse fisicamente. A Filha da Lua, ela sofreu durante os eventos contra o Arconte, no Eclipse, e a partir daí ela sentiu muita dor fisicamente de tudo isso que aconteceu. E no dia seguinte, o Kragan se apresenta nos salões dele. Porque ele fala, né, porque estão dizendo que aqui tem um cavaleiro mancomunado com as trevas e tudo mais. Ele chega naquele jeitão dele de caçador de bruxa, né? Pois é. Só que agora, o Caius Lúcius, ou o Donovan, ele está com um novo título. Agora ele está com o título de o Duque de Dumbledore. Ele se apresenta pro Kragan como o Duque de Dumbledore. E aí, uma nova aliança vai se forjar e galera que leu o Monte dos Mortos sabe o tipo de coisa que vai acontecer. Enfim. Sabe que quem se junta com o porco, o farelo come. E aí, gente, a gente termina o Destrinchando o Sacrifício dos Puros, que é a segunda parte do Cálice dos Hereges. O nosso livro de entrada de apresentação do nosso universo de Immortals. Isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado, entendido, baixado o livro, não nessa mesma ordem, né? Pois é. Se tem dúvida ainda, estamos aqui para conversar. Pode mandar mensagem, tanto aqui, quanto no X, quanto no Instagram. A gente está aqui para conversar. Gente, foi um prazer. Em breve teremos novas novidades para vocês. Novas novidades foi ótimo, né? Porque as novidades velhas a gente deixa para depois. Pois é. Em breve teremos novidades para vocês. O Wendel Garofalo se despedindo aqui. Um forte abraço. Lariucci aqui se despedindo diretamente do pólido lunar aquático. Você ouviu Imortais na Estrada, um oferecimento de DN 986.7 FM, sempre na sua sintonia. Agora nas ondas médias dessa galáxia, ZYB 853. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. SG 7 MED 3 e 4, desligando.